Bom dia, irmãos, graça e paz. A gente está começando nosso segundo culto de jovens online, né? Pelo YouTube. E eu queria cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15, 19. Vai falar assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Estamos vivendo numa fase complicada, né, sobre esse vírus, e queria enfatizar o versículo 19, que fala: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então a gente tem que crer mesmo no Senhor, né, que fez os céus e a terra, que ressuscitou, né, no terceiro dia, que a gente vai vencer. A gente vai vencer essa fase que a gente está passando. E nada mais que servindo ao Senhor, né? Porque a nossa vida verdadeira mesmo não é aqui na terra, e sim no céu. A gente tem que juntar tesouros no céu. Bem, vamos fazer a oração para a gente iniciar esse culto. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, pelo mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, né, para o Senhor ter guardado a gente, ter livrado a gente de todo mal. Em nome de Jesus, toma esse culto nas tuas mãos, né, toma os louvores nas tuas mãos, toma a palavra nas tuas mãos, Pai, e que a presença do Senhor seja sobre cada um que estiver assistindo esse culto. Toma nossas famílias nas tuas mãos, onde quer que estejam. Em nome de Jesus, Pai, toma essa cidade, toma esse país, toma esse mundo, Pai, nas tuas mãos, que está passando por essa dificuldade, mas que a gente venha crer, Pai, que a mão do Senhor, né, está provendo cura, está provendo milagre nessa nação. Em nome de Jesus, Deus, toma cada vida, né, toma nosso pastor, toma nossas famílias, toma essa igreja nas tuas mãos, cada culto que for apresentado, Senhor, aqui, que possa ser engrandecendo o teu santo nome. Em nome de Jesus, que possa vir cair todo eu por terra, Pai, e que somente a presença do Senhor esteja sobre esse lugar, que somente a presença do Senhor esteja sobre cada vida que estiver assistindo, Pai. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha
neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao teu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, um menino nasceu e como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, que vive em ti, que vive em nós. A gente não precisa temer mal algum. Se a gente estiver em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, mal algum chegará à nossa tenda. Amém? O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em
em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos nessa manhã. Para nós é um prazer podermos compartilhar da palavra do Senhor, mas antes disso, nesse momento, meu querido, seria o momento dos dízimos e das ofertas. Presencialmente nós não temos esse culto e você não tem o privilégio e o prazer de trazer à casa do Senhor, mas você que pode, está aparecendo agora nesse vídeo a conta da igreja, e ao ver aí esses dados da conta da igreja nesse vídeo, eu quero te incentivar a fazer um depósito bancário, uma transferência. Essa obra ela não pode parar e ela passa por mim e por você, com a minha e com a sua contribuição. E eu queria agora orar por você, dizimista e ofertante, orar por você que tem sido um canal de bênção, que tem semeado, porque o nosso Deus, aquele que dá semente ao semeador e pão ao que come, Ele certamente abrirá as janelas do céu e farão advir bênçãos tamanhas que te virá e nos virá maior abastança. Aonde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque essa obra sempre foi mantida pelo Senhor, que é dono do ouro e da prata. Te agradeço, meu Deus, por cada vida que tem disposto em seu coração com deliberalidade ofertar e dizimar a tua casa, como arauto do teu reino, patrocinando, meu Deus, essa obra para que vidas sejam alcançadas através do teu evangelho. Senhor, continue dando força, ânimo e fé a esses corações. Continue dando semente ao semeador, que haja prosperidade na vida, na história dessa pessoa,
que ela seja tremendamente abençoada pela tua graça, ó tu Deus, que não é limitado a tempo e a lugar. Que o Senhor opere maravilhas e que de fato venha, meu Deus, como o Senhor nos prometeu, maior abastança. Deus, muito obrigado por cada vida que entendeu e aqueles que ainda têm dificuldade. Alcance esses corações, trazendo a fé e a gratidão necessária para que passem a dizimar e ofertar a tua casa com alegria, não por torpe ganância, muito menos por obrigação, mas com alegria e com o espírito de adoração. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 7, a partir do verso 1. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 14. Isaías, capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube, sai ao encontro de Acás ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Remazim e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com os filhos de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 75 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficarás firme. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Aleluia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra, por esse sábado que se inicia na presença do Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos uniu num só batismo, num só Espírito, numa só fé e em um só propósito. Que nessa manhã o Senhor possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração, e que possamos de alguma maneira, meu Deus, entender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Por isso, ser servido, meu Pai, de abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão espiritual, abrir os nossos corações, meu Deus, para que no ministrar dessa palavra, a Tua voz possa ecoar dentro da nossa alma, trazendo libertação, cura, transformação, novo nascimento, restauração.
Senhor, dá vigor ao cansado, renova a força do abatido. E cancela nessa hora toda sombra, toda potestade, todo principado, toda falange, toda hoste, toda legião que luta, que investe, que tenta contra o teu povo. Mas o Senhor, que não é limitado a espaço e a tempo, alcance cada uma dessas vidas que agora ouvem essa mensagem. Alcance essas vidas, meu Deus, para a glória do teu nome. E opere maravilhas. Espírito Santo, sinta-se à vontade e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, esse texto, ele nos fala de um momento crucial na vida de Acás. Sem entrar nos méritos da história e do ministério ou do reinado de Acás, a história de Acás começa um tanto quanto conturbada quando analisamos o capítulo 7 do livro de Isaías. Haja vista que nesse momento Acás agora já sofria algumas investidas de reinos inimigos, como o rei da Assíria. E não bastasse agora a Síria investindo contra si, nós víamos também agora o rei de Israel investindo contra o seu reino, tão pequeno reino que era o reino de Judá. É importante frisar aqui, para bom entendimento, que nessa época o povo de Israel era dividido entre dois reinos, o reino de Samaria e o reino de Jerusalém. Samaria era entendido como Israel, porque compreendia 11 tribos, e um único reino, que era a casa de Davi, compreendia apenas Jerusalém, a capital, e reinava-se então sobre a tribo de Judá. Por isso você vai ver nos tempos de Jesus essa briga entre samaritanos e o povo de Jerusalém. Briga milenar, briga histórica desde a época de Omri, pai de Acabe, que fundou um novo reino, ou pelo menos uma nova capital para o reino que era Samaria. Mas esse texto vem nos mostrar essa história desse moço chamado Acás. E eu gostaria de propor para você uma reflexão. Porque Acás para nós é um símbolo. Figurativamente falando, analogicamente falando, a história de Acás tem muito a ver com a nossa. O nome Acás é interessante porque em hebraico Acás, na verdade, é uma abreviação de dois nomes em hebraico: Acasias e Jeoacás. Acás significa, com base em Jeoacás e Acasias, que são partes desse radical, desse nome, aquele a quem Deus possuiu, aquele que foi conquistado ou comprado por Deus, aquele que tem um dono. Em outras palavras, aquele cujo Deus é Senhor da sua vida. Eu gostaria que você se colocasse na vida desse moço, no lugar desse moço, e se entendesse como o Acás de hoje. Você é aquele que foi comprado por Deus. Você é aquele que foi salvo por Cristo e tem um Senhor, um dono, há alguém que possui a sua vida. Esse é Jesus de Nazaré. E é interessante que no capítulo 7, no verso 1, onde acabamos de ler, o texto vai nos dizer que esse Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, ele está aqui sofrendo algumas empreitadas. O texto vai dizer que Remazim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, que é rei de Israel, sobe a Jerusalém para pelejar contra ela. Mas preste atenção, o texto diz: mas nada puderam contra ela. O verso 1 está dizendo que eles nada puderam. Sabe por que eles nada puderam? A bem da verdade que eu e você, como fomos comprados, quando fomos comprados por Cristo, nós estávamos comprando uma briga com o diabo. Quando nós aceitamos ou estendemos as mãos para Cristo, nós sabemos que a partir daquele dia a nossa vida se gravitaria em torno de uma batalha espiritual. Existe uma batalha em torno de você. Existe uma batalha em torno da igreja de Cristo. Mas eu quero que você entenda que quem é comprado por Jesus, quem tem um possuidor, quem tem um dono, quem tem um Senhor, nenhum mal pode lhe fazer dano. Jesus tem o domínio de toda a história e de toda a situação. E o texto está dizendo que esse complô foi levantado contra Acás, mas o texto no verso 1 está dizendo que eles sobem contra Jerusalém, mas eles não podem nada contra ela, porque Deus estava guardando esse povo. Deus estava protegendo esse povo.
Mas, querido, preste atenção. O inimigo não é bobo. Eu imagino aqui, tanto Peca, filho de Remalias, quanto Rezim, rei da Síria, lutando e pelejando e trabalhando e se levantando contra a casa e nada podendo, e nada logrando e nada vencendo, haja vista que Deus é quem cuidava desse homem, haja visto que a casa de Davi, o reino de Judá, Jerusalém, era uma possessão de Deus. Deus é quem cuidava em última análise desse povo. Eu imagino aqui o inimigo desesperado. Então o inimigo ele muda de estratégia. Como ele viu que ele nada podia contra Acaz, o verso 2 começa nos dizendo assim: e deram aviso à casa de Davi, em outras palavras, a Acaz, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Querido, preste atenção nisso. É engraçado que no verso 1, essa mesma aliança entre Remazim e com o filho de Remalias, essa mesma aliança que havia sido feita, ela já existia. E no versículo 1 eles estão lutando calados, eles estão batalhando calados ali contra Acaz, mas eles não logram sucesso. Então no verso 2 o texto vai dizer que eles mudam a estratégia, eles vão dar aviso. Em outras palavras, eles vão começar a falar, eles vão criar uma mídia de guerra. Engraçado, a gente pensa que a mídia, a propaganda, ela passou a ser usada como arma de guerra em 45, na Segunda Guerra Mundial, no regime nazista. Mas isso não é verdade. A gente vê que a propaganda, ela já era uma arma de guerra muito antes disso. O texto no verso 2 está dizendo que eles deram aviso à casa de Davi, em outras palavras. Se eles não podiam fazer nada contra a casa, eles podiam, no mínimo, fazer a casa sentir medo, abalar as estruturas de Acaz. E essa palavra, dar aviso em hebraico, nagad. Nagad significava predizer, expor, explicar, manifestar, expor de uma forma exacerbada. O texto está dizendo que o inimigo aqui, ele começou a dar estatísticas, começou a fazer propagandas. Olha, você não sabe, Acaz, existe uma aliança entre o rei da Síria e entre o rei de Israel contra você. Olha, você não sabe, mas eles têm tantos e tantos soldados. Olha, eles têm tantas e tantas armas de guerra. Olha, eles têm tantas e tantas estratégias. Olha, essa aliança é uma aliança forte, é uma aliança quase invencível, querido. E o texto vai dizer, quando eles dão aviso à casa de Davi, em outras palavras, quando Acaz é avisado dessa aliança, o texto vai dizer que o seu coração se move. E o seu coração então começa a se balançar como as árvores do bosque balançam pelo vento. Ou seja, Acaz começou a ficar balançado, temeroso, tocado, atribulado, agitado, movido ou comovido com aquela situação. Mas aqui é engraçado, porque no verso 1 desse capítulo, essa luta já existia, e Acaz já era vitorioso sobre ela. O texto está dizendo que esses mesmos dois reis, Remazim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, que é rei de Israel, ambos já lutavam contra Acaz e nada conseguiam fazer contra ele. Em outras palavras, o inimigo, ele sabe que nada pode contra nós, contra o povo que foi comprado por Jesus. Mas a estratégia do inimigo é balançar a moita. Porque quando o inimigo ele balança a moita para você e para mim, você pensa, poxa vida, atrás daquela moita tem um leão, tem um tigre. Mas na verdade tem um gatinho. E o inimigo muitas das vezes, ele sabe da incapacidade de nos alcançar e ele então começa a pôr medo em nós. Em outras palavras, ele começa a criar alvoroço. Ele começa a nagad, ou seja, a trazer estatísticas, a fazer exposições, a predizer, a expor, a explicar, a manifestar.
E aqui é o que está acontecendo no verso 2. E o que eu quero trazer com essa reflexão? Você é povo de Deus. Você, homem, mulher, que agora me ouve. Você foi comprado por Jesus Cristo. Você é o acaso dessa história. Talvez você não saiba de lutas que acontecem todos os dias contra a sua vida, como Acas não sabia no verso 1. Mas Deus tem te livrado de tantas coisas. Deus tem feito tantos milagres na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal. Deus tem cuidado de você e talvez você sequer sabe disso. Você sequer para perceber quantos livramentos o Senhor tem dado e quantas vezes o inimigo já tentou te engolir. Quantas vezes o inimigo já tentou, fazendo as suas alianças, te destruir, mas eu quero dizer para você, o inimigo nada pôde fazer contra você, sabe por quê? Porque você é propriedade de Deus. Você foi comprado por Cristo. Jesus é que tem guardado a sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não percebeu, mas o inimigo está tentando roubar a sua paz através da mídia. No verso 2 eles deram aviso, eles começaram a fazer propaganda, tentando assustar Acas. E é o que o inimigo tem feito hoje com a igreja do Senhor. Hoje você liga a televisão, você abre um jornal no seu smartphone, você vai para a internet, você vai para os canais, para as mídias sociais, e tudo que nós vemos é o caos instaurado. Hoje nós temos tantas coisas em vogas, nós temos hoje informações gravitando em torno do coronavírus, em pandemias, colapsos econômicos, bolsas se dissolvendo, impérios econômicos se diluindo, e nós vemos especialistas trazendo estatísticas, expondo, trazendo projeções, trazendo visões para o futuro, dizendo, olha, é tempo de caos, é tempo de crise, empresas vão fechar, talvez você é um empregador e está preocupado, talvez você é um empregado e está preocupado, seja com a saúde, seja com a segurança econômica, seja com qualquer coisa, com qualquer natureza. Eu quero que você entenda uma coisa, não é tempo de olharmos para a mídia, é tempo de olharmos para Deus. Não é tempo de balançarmos o nosso coração com tudo aquilo que ouvimos, mas o que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. Nós precisamos olhar para o alto e dizer como Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você já passou por coisas muito piores e você nem sabe, porque o Senhor em todas elas te livrou e você sequer deu conta que o Senhor estava com você. Você sequer deu conta de coisas que o Senhor já te livrou, coisas muito piores, e talvez agora o inimigo tenha balançado moita para você e você está aí desesperado, o seu coração, como aqui estava o de Acas e o povo de Judá, de Jerusalém, o coração deles estava movido como as árvores do bosque com o vento. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem algo para te dizer nessa manhã. Versículo 3, olha o que o Senhor está dizendo. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear-Jazube, saia ao encontro de Acas, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Preste atenção nisso. Em momento algum, com raras exceções de Isaías ou Jeremias, você verá Deus fazendo com que o profeta traga um recado juntamente com o seu filho. Mas aqui havia um sinal de Deus para isso. Acas ficou balançado, Acas ficou titubeante, Acas ficou agitado com aquela notícia, com aquela propaganda toda que a mídia do inimigo estava fazendo. Ele ficou desesperado, ele ficou sem chão. Então Deus precisava trazer um recado para ele, mas Deus não trouxe esse recado de qualquer jeito. Deus usou dois instrumentos, Isaías e Sear-Jazube. Você sabe por quê? Porque aqui havia um sinal de Deus para ele. Primeiro porque Isaías em hebraico significa, a minha salvação vem de Deus. Em última análise, ou em outras palavras, a nossa solução está em Deus.
E Sear-Jazub, filho de Isaías, é um nome que tem um significado fantástico em hebraico. Ipsis literis, ou literalmente, Sear-Jazub significa o remanescente voltará. Mas preste atenção nisso. Essa era uma linguagem que Acaz entendia muito bem. Quando no texto bíblico, Deus ele fala de remanescente, ele está falando de alguém que passou por uma grande provação, por uma grande luta, principalmente em épocas de guerra. Mas essa guerra, essa luta, essa provação, ela não destruiu o povo. Existia um remanescente, ou seja, restava algo. Deus não permitiu que tudo fosse destruído. Em outras palavras, Sear-Jazub significa, numa tradução livre, ainda há esperança. Em outras palavras, não está tudo acabado. O remanescente ainda voltará. Em outras palavras, isso não vai acabar com você. Deus estava querendo dizer para Acaz assim: Acaz, você está agitado, você está preocupado, mas você não sabe. Você já enfrentou lutas parecidas com essa. E você sequer sabia e nada pôde fazer contra você. Essas lutas não te destruíram, não te arruinaram, não acabaram com sua história, porque eu te comprei, você é meu. Mas agora você está agitado. Entenda uma coisa, eu sou Deus e a sua salvação vem de mim. Entenda outra coisa, ainda há esperança. Sear-Jazub, nem tudo está acabado. Deus nos permite, queridos, ouvir o inimigo vociferando, falando e reverberando más notícias por aí. Talvez você está abalado com tudo que está acontecendo na sua vida, na sua história, ou com aquilo que poderá acontecer. Mas eu quero que você entenda uma coisa: existe um Deus que é a sua salvação e é a solução do seu problema. E Deus não permite nada que vá te destruir. Ainda há esperança. Um remanescente vai restar, ou seja, essa luta, essa história não vem para te destruir. Não. Deus tem plano conosco. E o texto continua nos dizendo, então, olha o recado de Deus, no versículo de número 4. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas e nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Remazim e da Síria e do filho de Remalias. Preste atenção no conselho de Deus. Preste atenção no conselho do Senhor para você nessa manhã. 4 passos nós precisamos ter. 4 atitudes nós precisamos ter quando o nosso coração está desesperado, agitado, olhando para as notícias ruins, olhando para todas essas projeções malignas, sejam do homem, sejam da carne, sejam do inimigo. Primeira delas, Deus disse no verso 4, acautela-te. Acautela-te em hebraico, chamar. Chamar em hebraico quer dizer se cuide, se guarde, se proteja. Primeira atitude que eu preciso ter diante dessas más notícias, eu preciso ser responsável, eu preciso me acautelar. Se acautelar em hebraico, chamar. Se cuide, se guarde, se proteja. Em outras palavras, tenha uma fé responsável. Nós não podemos ignorar o problema. Nós não podemos ignorar a situação e fingir que ela não existe. Não era esse o conselho de Deus. A situação existia. Mal sabia Acaz, como eu já disse, que ele já havia sido livrado dessas mesmas lutas anteriormente, e mal sabiam delas. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus está dizendo, olha, não negue que elas existem, mas acautela-te. Se cuide, se guarde, se proteja, tenha uma fé madura, uma fé responsável. Seja alguém equilibrado, pé no chão. Ninguém é de aço. Ninguém é invencível e imbatível. Nós não podemos andar irresponsavelmente. A nossa fé deve ser responsável. Então acautela-te. Próximo conselho de Deus, e aquieta-te. Aquieta-te em hebraico, shakat. Shakat vem de uma raiz que quer dizer fique em paz, repouse, tranquilize-se, descanse em Deus. Nós não podemos fingir que o problema não existe.
Mas nós não podemos ser dominados por esse problema, nós devemos ter paz em Deus. Quando o texto diz aquieta-te, em outras palavras, descanse no Senhor. Querido, quando a Bíblia nos diz que Deus, na pessoa de Jesus, nos prometeu e nos deu paz, que excede todo entendimento, você sabe o que isso significa? Significa que a paz que Deus colocar no seu coração e no meu coração, ela estará além de todo raciocínio, de toda capacidade cognitiva ou cognitiva que há em você. Em outras palavras, essa paz excede todo o entendimento, porque pelo seu entendimento, pela sua mente, você olha para a sua situação, você olha para as projeções, você olha para todo mundo falando dos problemas e você pensa, poxa, eu não tenho motivo algum para ter paz, eu não tenho motivo algum para ter esperança, eu não tenho motivo algum para esperar em Deus, mas mesmo você não encontrando razão, mesmo você não encontrando motivos racionais e cognoscíveis para ter paz, o Senhor te inunda de uma paz tão grande que essa paz excede o seu entendimento. Talvez você olhe fisicamente e você não tem motivo nenhum para estar em paz, mas você confia naquele que fez os céus e a terra, você confia naquele que te comprou, você confia naquele que te chamou e te chamou pelo nome. Essa paz excede todo entendimento. Em outras palavras, você não precisa ter razões ou motivos racionais, você precisa simplesmente olhar para Ele e entender que Ele é a sua segurança. Ele é o seu porto seguro, o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Ou nos dizeres de Abraão, Ele é o seu penhor. O Senhor é quem nos garante. Então o segundo conselho de Deus é aquieta-te, da raiz shakat, em hebraico, tenha paz. Uma paz que excede o entendimento. Você, primeiro, está acautelado, você sabe que o problema existe. Por isso você tem uma fé responsável, de se guardar, de se proteger, de se cuidar. Não é negar que o problema não existe, é saber que ele existe, mas entender que existe uma paz que excede todo o entendimento. A paz que Deus me dá é maior que o meu problema. Em terceiro lugar, Deus está dizendo, não temas. Preste atenção, acautela-te, aquieta-te, não temas. Não temas em hebraico, yaré. A palavra yaré no sentido de não se assuste, ou seja, não seja dominado, não seja reverência ou reverencie, não seja levado a reverenciar determinado problema, numa melhor tradução. Yaré, em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, não cultue o seu problema, não faça desse problema o modus operandi de vida, o seu estilo de vida, não se alimente só disso. Ele existe, mas que a sua vida não venha gravitar em torno disso. Que ela não venha se mover em prol e unicamente neste sentido. Quantas pessoas, elas estão assustadas, elas estão amedrontadas, elas estão tomadas por tantas notícias ruins. Eu vejo irmãos em Cristo que são empresários, às vezes, por causa do coronavírus, por causa de epidemias, por causa da crise econômica, por causa do recesso social, da proibição das atividades das indústrias, estarem tão preocupadas. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Seja o seu problema esse, o problema econômico, o coronavírus ou qualquer outro problema, entenda uma coisa. O problema ele não pode ser reverenciado por você. Você não pode temer, você não pode se assustar, você não pode ficar abalado por isso. A única coisa que nós reverenciamos, ou a quem nós reverenciamos, é somente Jesus Cristo. Nós se dobramos diante dele. E por último, não menos importante, o Senhor vai dizer para ele assim, nem se desanime. Essa palavra desanimar, em outras palavras, significa eu não posso parar e nem desistir. Eu não posso deixar de caminhar. Esse não é o fim. Deus está dizendo para você nessa manhã que não é o fim da sua história. Entenda uma coisa, seu coração pode estar agitado e alarmado, mas não é o fim. Não tente pôr ponto final aonde Deus está colocando vírgulas. O
texto vai dizer ainda no verso 5, e isso é muito importante: porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com os filhos de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Querido, aqui o inimigo queria instaurar o caos no meio de Judá, em Jerusalém, no rei Acás. Em outras palavras, eles tiveram um maligno conselho: olha, nós vamos atormentá-lo a ponto de fazer reinar sobre ele quem nós quisermos. Em outras palavras, a estratégia do inimigo era colocar aquele povo tão desesperado, que aquele povo não teria capacidade de se autogovernar, de autodecidir. O inimigo os levaria como marionete. Quantos cristãos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus estão sendo levados pelas notícias, estão sendo levados pelas estatísticas, estão sendo levados pelas projeções dos especialistas. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua vida não está na mão do ministro da economia, a sua vida não está na mão do presidente, a sua vida não está na mão do prefeito, na mão do governador, na mão do ministro da fazenda. A sua vida está na mão do Senhor que te comprou, do Senhor que te fez, do Senhor que te chamou, e Ele é que dá a última palavra, porque a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? É Ele que faz descer a sepultura, mas é Ele que também faz subir dela. O Senhor é quem dá a palavra, porque a palavra mesmo nos garante que muitas são as projeções do homem, muitos são os planos dos homens, mas a resposta final, ela vem do Senhor. Quantos reis e quantos governantes na Bíblia tentaram fugir das projeções de Deus? Isso me faz lembrar o homem que foi o braço direito de um dos reis de Israel. No tempo de Elias, Acabe se estribava em um dos seus maiorais. E a Bíblia vai dizer que estava o caos instaurado em Israel, e o povo passava fome, e o povo estava morrendo, e não havia sequer uma projeção de melhor. Então vem o profeta Elias e diz assim: assim diz o Senhor, amanhã pela manhã o povo vai se fartar, o povo vai comer, o povo vai vestir. E aquele conselheiro do rei, como se fosse um ministro da economia hoje, disse assim: nem se Deus fizesse janelas no céu. E o profeta Elias então diz para ele: olha, você vai ver com seus olhos, mas você não vai ser participante da bênção, você não vai comer. E nós conhecemos a história no livro de Reis, que o Senhor fez um milagre através de alguns leprosos. E a Bíblia diz que no outro dia havia comida em Israel com abundância. Porque o Senhor, Ele frustra provisão, o Senhor, Ele frustra a previsão dos homens. O Senhor, Ele frustra as projeções do homem, porque Deus, Ele é o dono da sua história. Então aqui o inimigo, no versos 5 e 6, com maligno conselho queria atormentá-lo. A palavra atormentar em hebraico é kutz, que significa deixá-lo ansioso, enfadado, aborrecido, angustiado, cansado, desgastado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe a sua fé nesses últimos dias tem sido desgastada. Quem sabe você é uma pessoa que se encontra angustiada, enfadada, gastada, cansada, moída pela mídia, moída por tanta notícia ruim. O inimigo tem bombardeado a sua mente, o seu coração. Você olha para tantas áreas da sua vida, eu não sei qual, mas você vê isso como uma derrota, como um fascínio. Deixa eu te dizer uma coisa: o verso 7 é uma resposta de Deus para você. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Você sabe por quê? Porque quem escreve a nossa história é o Senhor. Então nessa manhã, o Senhor quer dizer para você de uma forma muito clara que ainda há esperança. Que você não deve ser irresponsável e ignorar o problema, mas também não deve ser possuído por ele. Porque você já tem um dono. Esse dono é Deus. Ele é dono da sua história.
Ele é quem governa a sua empresa, o seu emprego, seu salário, sua finança. Ele é quem governa a sua saúde. Ele é quem governa o seu ministério. Ele é quem governa os seus sonhos. E para encerrar essa mensagem, quero comentar 2 versículos, o verso 9 e o verso 10. O verso 9 diz assim: entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficarás ou não ficareis firmes. Deus estava dizendo para Acaz: Acaz, o inimigo tem tentado balançar a moita para você, mas entenda, eu já te livrei muitas vezes de coisas iguais a essa e você nem sabia. Então aquieta o seu coração e acredite no que eu estou dizendo, porque é eu que determino quem domina, quem faz, quem acontece. Sou eu o dono da história, porque se você não crê nisso, você certamente não vai ficar firme. Certamente você não vai conseguir passar por essa tribulação. Deus está dizendo para você nessa manhã, querido, que você precisa estar firmado nele, crendo no que Ele está te dizendo hoje e agora através dessa palavra. Para que você consiga vencer, para que você não venha se sucumbir por essa tribulação, por essa tempestade midiática que o inimigo talvez tenha feito dentro do seu coração. E por último, o verso 14 diz assim: Deus vai dar um sinal para Acaz, ainda que ele não queria. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Olha o sinal de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus está dizendo aqui para Acaz: Acaz, vou te dar um sinal de vitória. E Deus então usa o profeta messiânico, o profeta Isaías, que em hebraico significa a minha salvação vem de Deus, para vaticinar mais uma vez a vinda do Messias, dizendo assim: Acaz, descansa, porque o Messias vem. Querido, esse versículo ele vai se cumprir em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. O nascimento de Jesus Cristo. Lembra lá do anjo falando para José: José, olha, não temas, não deixe Maria tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. José, entenda, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Em outras palavras, Jesus era o sinal de Deus. Deixa eu te dizer para você nessa manhã que Deus está falando para você é o seguinte: você já tem um sinal de vitória, e o sinal de vitória é que Cristo nasceu, Cristo veio, um filho se nos deu, e Ele é Emanuel, é Deus conosco. Jesus na cruz te alcançou, Jesus te salvou, e Jesus comprou a sua vida. A sua história não acaba aqui, porque Deus é conosco. O sinal de Deus não é fogo, não é língua estranha, não é vento, não é terremoto, é Jesus. O grande sinal do amor de Deus, a sua remissão, a sua garantia, o seu porto seguro, a rocha onde você pode ir trabalhar e dizer assim: olha, eu não vou quebrar, porque Jesus é dono da minha empresa. Olha, eu não vou falir, porque Cristo está comigo. Olha, o meu patrão não vai falir, eu não vou ser mandado embora, porque o dono da minha história é Jesus. E ainda que eu perca o emprego, ainda que a minha empresa feche, o Senhor abrirá outras portas, porque Ele é Deus na minha vida. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: essa crise não veio para te destruir, ela não veio para te matar, ela veio para que Deus seja engrandecido na sua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa, encerrando essa mensagem nessa manhã. Esse culto vai acabar, mas medite nesse versículo 1 e no versículo 2. No verso 1 e o verso 2 é a mesma luta. Acaz mal sabia, mas ele sempre foi vitorioso sobre essa luta, mas ele não sabia. Deus sempre fez milagres na sua vida, querido. Então, no verso 2, a mídia vem e o faz apavorar. Deixa eu te dizer uma coisa: você está apavorado à toa, porque Jesus sempre foi com você, Ele era o mesmo sempre, Ele não mudou, e Ele vai continuar sendo. Então não deixe o seu coração abalado, porque um filho já te foi dado, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o seu porto seguro e a rocha em quem você pode confiar. Então, meu querido, guarde essa mensagem no seu coração e entenda que o Senhor é maior na sua vida.
e esse não é o seu fim. Marche, caminhe em nome de Jesus e tenha certeza que você já é vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o seu coração, e eu quero te convidar com alegria, com gozo, com convicção, celebrar esse menino que nos foi dado. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Ministério de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.